Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nicolas Maciel, sou hipnoterapeuta e hoje eu quero falar com vocês aqui, aproveitar que eu tô aqui na unidade de Santana, da Benedito Barbershop. Eu vou aproveitar e falar com vocês hoje sobre de onde vêm os nossos comportamentos, né? Como que é gerado um comportamento nosso, né? Aquele comportamento muitas vezes agressivo, um comportamento mais passivo. De onde vêm esses comportamentos? Existe uma lógica para isso. Fica até o final do vídeo porque você vai curtir muito. Bora lá! Para isso eu quero que você visualize comigo, né? Eu quero que você visualize comigo essa folha, onde eu vou mostrar mais ou menos de forma escrita, né? Desenhando para vocês como que é formado esse processo do comportamento, tá? A gente pode compreender o comportamento como se fosse uma questão de uma pirâmide, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou criar como se fosse uma pirâmide, tá? Nessa pirâmide, eu vou colocar o comportamento bem aqui em cima, ó. Comportamento, tá? Comportamento. O comportamento, ele advém de um processo, tá? Com duas bases. Então, um comportamento ele surge por conta de emoções, tá? Emoções e memórias. Essas são as duas formas que o nosso comportamento se sustenta, né? A priori, o que eu quero que vocês entendam em relação a essa pirâmide? Tanto memórias, quanto comportamento, quanto as emoções, eles estão completamente interligadas, tá? Esses três ambientes estão completamente interligados. Todo comportamento nosso, seja comportamento agressivo, passivo, comportamento de solidão, comportamento de afastamento, enfim, todo o nosso comportamento ele está interligado a uma memória e a uma emoção, tá? Sempre acontece dessa forma. O nosso lado cognitivo, comportamental, né, a nossa forma de visualizar o mundo, ela se expressa por isso, tá? Então a gente consegue colocar que as nossas emoções, as nossas memórias, é o nosso cognitivo. Ou seja, é a nossa forma própria de visualizar o mundo. Então é a sua visão do mundo, dos acontecimentos, das questões, do que acontece no dia a dia, enfim, é o seu senso de realidade, tá? As nossas emoções mais as nossas memórias, então, elas tornam o nosso cognitivo, elas criam o nosso senso de cognição. O que é o senso de cognição? É como se fosse o nosso HD, né? É como se fosse a nossa forma de visualizar o mundo, é como se fosse a nossa forma de interpretar o mundo, tá? Tendo isso como base, a gente pode considerar, então, que existe uma razão, né? A razão, então, seria, em relação a como se fosse uma matemática, seria basicamente o seguinte: comportamento é igual a emoção mais uma memória. Quando a gente analisa dessa forma os comportamentos humanos, a gente consegue descrever de uma forma mais limpa, né, de uma forma mais direta, como são os comportamentos, né? Por que cada pessoa tem um certo tipo de comportamento específico. Compreendendo dessa forma, a gente se torna muito mais assertivo e menos julgador. A gente começa a analisar as pessoas de uma forma mais lógica e menos juiz, né? Você se torna menos juiz em relação na vida das pessoas e você passa a realmente visualizar as pessoas como sendo seres humanos, né? Que têm seus erros, seus acertos, pessoas que são propícias a acertar, a errar, a contribuir com o bem, a contribuir com o mal, enfim, a gente começa a analisar o ser humano por uma ótica mais justa, quando a gente passa a olhar através da cognição e não só pelo comportamento, tá? Agora vem o pulo do gato. Se todo o comportamento está baseado em emoções e memórias, então toda memória ela gera um comportamento, mas ela também está ligada a uma emoção. E toda emoção está ligada a uma memória que provavelmente vai gerar também um certo comportamento.
eles estão amplamente interligados em si, tá? Como se fosse realmente um ciclo. Eles estão completamente interligados em si. Visualizando isso, a gente pode então definir que não podemos somente tentar transformar um certo comportamento quando, na verdade, não atacamos diretamente em memórias e emoções. Uma pessoa, por exemplo, que ela é muito agressiva, eu não posso tratar somente o comportamento dela, eu não posso olhar somente para o comportamento dela, eu preciso olhar para qual emoção que gera aquele comportamento, qual que é a memória ligada àquela emoção que gera aquele comportamento. Quando eu passo a olhar de forma mais clínica, quando eu passo a olhar mais dessa forma para o comportamento dessa pessoa que é mais agressiva, eu passo a ser menos injusto, eu passo a ser mais ser humano, eu passo a olhar realmente com amor na vida da pessoa, tá? Vou dar um exemplo de uma pessoa que ela é narcisista. Uma pessoa que tem um comportamento narcisista é um comportamento que foi gerado por conta de memórias, né, situações que aconteceram, que geraram memórias e que geraram emoções, tá? Então, quando a gente trata dessa forma direta que uma memória sempre está interligada a uma emoção e elas ambas juntas geram comportamentos, a gente passa a analisar o ser humano com muito mais amor. Você passa a olhar o ser humano de uma forma muito mais assertiva e menos julgatória, menos injusta, tá? Você que é líder, você que cuida de pessoas, você que trata pessoas, você que tem o seu filho, você que tem a sua visão em relação aos seus pais, enfim, a sua esposa, seu esposo, ao seu companheiro, sua companheira. Quando você passa a olhar para a pessoa que está do teu lado de uma forma muito mais construtiva e menos julgatória, você passa a expressar mais amor. Você passa a visualizar essa pessoa de uma forma muito mais cuidadosa, tá? Então é isso que eu quero passar para vocês. Uma forma diferente de se olhar o mundo, uma forma diferente de se analisar o mundo, tá? E principalmente as pessoas. E aí, me diz o que você achou. Eu dei um claro exemplo, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, eu dei um exemplo super simples de como que a gente precisa analisar o comportamento das pessoas, tá? Quando você olha para o seu filho, para sua filha, para os seus pais, para as pessoas que estão com você, se você lidera equipes como eu, por exemplo, né, eu lidero a vida de pessoas, então o tempo todo eu preciso estar analisando sim o comportamental das pessoas, mas nunca pode ser a porta de entrada, tá? A porta de entrada ela precisa ser na emoção, tá? Eu preciso analisar o comportamento da pessoa não pela forma como ela é por reação. Eu preciso analisar o comportamento da pessoa através das emoções, através do cognitivo dela. Quando eu passo a olhar dessa forma, eu me torno muito mais assertivo, eu me torno muito mais justo em relação à análise. E eu passo a olhar realmente a pessoa como verdadeiramente um ser humano. Eu passo a expressar amor por ela, tá? Então, esse é o conselho que eu deixo para vocês. Se você cuida de pessoas, se você treina pessoas, se você faz parte de um time de RH, se você quer ter uma visão diferente dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, enfim, passe a olhar através do que contribui para que aquela pessoa tenha aquele comportamento. E não fique olhando mais pelo comportamento somente. Quando a gente olha só pelo comportamento, a gente se torna com um julgamento vazio. Agora, quando a gente olha através do que constrói aquele comportamento, a gente passa a ser muito mais justo. Que eu tenha contribuído na vida de vocês. Segue esse canal. Cara, compartilha com o máximo possível de pessoas que também possam ter essa dúvida. E vamos juntos transformar e mudar o mundo. Vamos renovar a nossa mente. Vambora!